E, finalmente, órgão internacional integrante da ONU oficializa denúncia contra ministro do STF, Alexandre de Moraes, que pode vir a reter e bloquear seus bens, passaporte, vistos e até mesmo imóveis e dinheiro no exterior. Tudo isso nós vamos ver aqui agora. Parece que agora as coisas começaram a andar e isso é oficial. Nós vamos mostrar aqui com provas e quem vai trazer para nós é o senador Marcos Duval, aquele mesmo que já chegou até mesmo a morar no Senado Federal porque teve suas contas bloqueadas por esse mesmo ministro Alexandre de Moraes. Confira essa matéria, parece que agora o Brasil começa a respirar. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para o vídeo e voltamos em seguida. Só no Brasil, a cada ato que eu descobria, como a falsa narrativa de golpe de Estado dia 8 de janeiro, isso é falso, não existiu isso, como também o que é verdade, que houve manipulação das eleições de 2022. Bom, eu comuniquei a cada crime que eu conseguia comprovar, eu entreguei ofícios, fiz denúncias, aí vou relatar aqui só no Brasil. Para o presidente do Senado, diretor-geral da Polícia Federal, Corregedoria da Polícia Federal, Corregedor do Banco Central, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty, ministros da Suprema Corte, no exterior, Organização dos Estados Americanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Congresso dos Estados Unidos, União Parlamentar, Conselho de Segurança das Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, Tribunal Penal Internacional e Subcomissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu. Nenhuma dessa instituição no Brasil respondeu, fez qualquer movimento, no mínimo, para escutar. Nada, absolutamente nada. Por outro lado, os organismos internacionais, sim, aqui faço questão de destacar. A União Interparlamentar, que muita gente nem sabia que existia e faz parte da ONU, é a mais antiga e a mais importante organização de proteção de direitos humanos da história. Fundada em 1880, em 1900 recebeu o Prêmio Nobel da Paz e hoje integra a ONU. Ela é a maior e a mais antiga instituição que defende direitos humanos do planeta, para quem nunca tinha ouvido falar. Simplesmente emitiu uma decisão unânime de seus 181 parlamentos, não são parlamentares, parlamentos, ou seja, países, que são membros, que juntos representam mais de 46 mil parlamentares pelo mundo hoje em atividade. Essa decisão é clara e reconheceram que estou sofrendo perseguição política, que se enquadra crime contra a humanidade. Esse aqui é o documento oficial, está no site deles, condenando o ministro Alexandre de Moraes, crime contra a humanidade. É o maior e o pior crime. Essa decisão, né, eles reconheceram que estou sofrendo essa perseguição política no Brasil e, infelizmente, primeiro e único parlamentar na história do Brasil, nem na ditadura isso aconteceu, reconhecido oficialmente por perseguição, por ser um perseguido político por um órgão internacional. Infelizmente, o primeiro na história do Brasil. E é isso. A UIP também notificou que enviará ao Brasil uma comissão internacional para verificar em loco se eu ainda continuo perseguido. E eu afirmo, sim, continuo, podem vir. Sigo censurado, com as minhas redes bloqueadas, sem receber salário, ainda mais como senador, que não devia nem como cidadão brasileiro, que dirá um parlamentar, ferindo gravemente os artigos, principalmente 53, 5º, sem acesso ao passaporte diplomático. Eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores e o meu passaporte foi
bloqueado. Qual é o motivo? Não sei, não faço ideia. Não tem nem processo, não tem acusação, não tem denúncia, não tem nada, não sei. Eu não posso exercer a minha função dentro da comissão. Verba pública do meu gabinete bloqueada, com a minha imunidade parlamentar totalmente violada, a minha não, de todos nós, sem direito ao contraditório e com a Constituição sendo rasgada todos os dias, especialmente o artigo 53, que continua ignorado, mesmo após a mudança da presidência do Congresso Nacional. Gente, eu não estou falando aqui do senador Marcos Duval, estou falando aqui do artigo 53 da Constituição, que nós já estamos indo para quase 2 anos, que o Senado está inerte a um senador sofrendo todas essas perseguições. E por ter denunciado, eu fui punido. Então, os criminosos são blindados. Os que exercem a função que está escrito claramente na Constituição são penalizados? E os criminosos são liberados e blindados? E ainda diz que nós vivemos numa democracia. Vamos parar de hipocrisia se alguém abrir a boca no Brasil e dizer que nós estamos numa democracia. Democracia e censura são antagônicos. Não existe. Agora, a maior organização internacional de direitos humanos ligada à ONU reconheceu a perseguição política que sofro. Quantos desses veículos de imprensa vão ter agora a decência de fazer uma nova manchete, de dar o mesmo espaço para a verdade que deram para a mentira? Vou esperar alguns dias, talvez algumas semanas, mas se não vier retratação, irei até o último dia da minha vida processando um por um. Não é por vingança, mas por justiça. Porque quem é honesto nesse país não pode ser tratado como bandido. Que inversão de valores é essa? E aqui estão alguns veículos, faço questão de dizer nome a nome, e manchetes que contribuíram para a narrativa contra mim, gerando para a sociedade uma imagem negativa ao senador Marcos Duval, uma imagem de pânico para minha família, e não entendendo as consequências de uma narrativa mentirosa, organizada e orquestrada pelo Biden. Vou citar nome por nome: CNN Brasil, Folha de São Paulo, UOL, Globo, G1, Globo News, TV Globo, Estadão, O Globo, Terra, BBC News Brasil, Reuters, Brasil de Fato, Brasil 247, Página 12, Marco Press, Valor Econômico, SWI, Swift, Agência Estado, Band, Band News, Rádio Bandeirantes, Exame, Poder 360, Revista Veja, Revista Época, Revista Piauí, Nexo Jornal, Fato ou Fake, Aos Fatos, as agências Lupa, Projeto que Comprova e tantos outros que se associaram para destruir a minha honra. Todos esses veículos participaram da tentativa de assassinar minha reputação. Nenhum fez jornalismo. Fizeram parte de um consórcio narrativo onde o réu era definido durante as investigações sem ser denunciado, sem ter processo, sem ter condenação. E agora, onde está essa imprensa que está calada diante dessa decisão desse órgão ligado à ONU? Crime contra a humanidade. O Brasil não entendeu, a imprensa não entendeu o que é um crime contra a humanidade. Enquanto antes faziam fila para distorcer e atacar, ficava lotado aqui da imprensa, hoje tem ninguém, está vazio, para distorcer, atacar, denegrir a minha imagem. Hoje estão em silêncio. Finge que nada aconteceu, finge que não viram a decisão histórica da maior organização parlamentar do mundo. Mas o mundo viu. O meu caso já foi registrado e está sendo registrado e noticiado por veículos como New York Times, The Washington Post, BBC Mundo, Reuters, El País, SWI, La Derecha Diário da Argentina, Gateway Punting dos Estados Unidos, Plataforma for Peace and Humanitarian
Panam Post, Diário das Américas, Infoab, Hanson Foundation, entre outros. Plataformas acadêmicas como Cato Institute, Jurist, Human Rights Watch, Direitos Humanos Internacional, Freedom House, Repórteres Sem Fronteira, Ransom Foundation, além de parlamentares dos Estados Unidos, Espanha, Itália, El Salvador, Paraguai, Uruguai, que já reconheceram o caso do senador Marcos Duval. É um símbolo global de perseguição política. Vou repetir, me tornei um símbolo global de perseguição política. Isso não é crédito, isso é demérito. A pergunta é, por que só a imprensa nacional se recusa a reconhecer? Está no site desse órgão. Entrem lá, verifiquem o ano, o tamanho, para vocês não dizerem que não tinham informações. Como é que a imprensa não tem informações de um órgão como esse? Maior e mais antigo do planeta. A pergunta é, por que só a imprensa nacional, né, se recusa a reconhecer? Porque antes, quando era para atacar todos publicavam. Não importava. Para falar de Duval, bastava dizer que ele era doido. Bastava dizer que ele falava, mas não provava. E eu mandando documentos para todos os órgãos. E agora que a verdade veio à tona, ninguém tem coragem de escrever uma linha dos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Está aqui, desde a apreensão do passaporte, meu direito a ir e vir, censura e tudo mais. Está aqui descrito. A decisão foi unânime no dia em abril, Genebra, na Suíça. Será que é porque essa verdade demonstra toda a narrativa que construíram com tanto empenho que era mentira? Ou será que é porque nunca foi sobre jornalismo, foi sobre controle, ativismo? E deixo aqui um aviso, em breve, em data que eu mesmo determinarei, tornarei públicas todas as provas e as minhas investigações, documentos, contatos, com quem eu me relacionei, com quem eu obtive informações, qual foi a unidade do Congresso americano junto com Marco Rubio, hoje secretário de Estado do governo Trump, e muito mais. Vocês vão ter acesso a tudo. Vocês verão que eu estava lidando com quem estava investigando e como atuei, sempre dentro da legalidade, da Constituição e dos acordos internacionais. Nada foi feito fora da lei. Por isso, passados 2 anos e meio, nada foi encontrado. Continuo limpo, honesto, incorruptível, sem rabo preso. Tanto é que a UIP, por unanimidade, deu essa decisão histórica. Isso aqui é histórico. Desde 1880, foi a primeira vez na história. E digo ainda, isso é para o presidente Bolsonaro. Presidente, nosso ex-presidente e futuro presidente, o senhor foi vítima de um roubo. Roubaram a sua eleição. Eu falo porque eu tenho muitas provas. E essas provas não vão ser mostradas por mim, mas por os órgãos competentes às quais eu entreguei. E sempre afirmei, não teve golpe. 8 de janeiro não teve golpe. Teve manipulação dos algoritmos para que patriotas viessem aqui no dia 8. Por isso que chegou 150 ônibus um dia antes. Tem muita coisa que o Brasil ainda vai ter acesso. Muito menos esperava que Mas ninguém esperava, né, que o Biden não fosse reeleito, que o Biden que estava fazendo esse trabalho por detrás. Mas ninguém poderia imaginar que ele não seria reeleito, e ele não foi reeleito. E aí aparece um senador capixaba, resistindo. E por isso que eu digo, Alexandre, um capixaba venceu você. Um capixaba venceu você, Alexandre. Um capixaba venceu a sua tirania. Um capixaba venceu a sua perseguição.
E não sou eu que está dizendo. É a maior e mais antiga organização de defesa de direitos humanos do planeta. Se o senhor quiser contradizer, fique à vontade. É só entrar em contato com a União Interparlamentar. Faz parte da ONU. Mas hoje sou oficialmente o único parlamentar do Brasil reconhecido internacionalmente como vítima de perseguição política. Crime contra a humanidade. Isso não é apenas grave, é um crime. O auge da tirania acabou, Alexandre. Seu tempo passou. E lembre-se, foi um capixaba de um estado que muitos ignoram, da região sudeste, mas que honra suas raízes, honra os capixabas que me elegeram, que ainda acreditam no Brasil. Foi esses capixabas que enfrentaram tudo isso ao meu lado, com honra, com verdade e com coragem. Precisa ter muita coragem para enfrentar esse sistema. Precisa ter muita fé para enfrentar as injustiças e a tirania. Sou capixaba com muito orgulho. Agradeço os capixabas por me colocarem aqui e por combater um bom combate. Com ficha limpa, com trabalho e com fé, e mesmo assim, ou talvez por isso, continuo perseguido, mas sigo em pé, lutando e com honra. Por mim, pelo meu Estado e pelo Brasil. Porque a verdade, senhoras e senhores, não se esconde para sempre. A justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra o seu caminho, e já começou a encontrar. Que Deus abençoe o meu amado Estado do Espírito Santo, o Brasil, e a todos que não se curvaram diante das injustiças arbitrárias e da tirania da toga. Eu quero agradecer aos senadores que caminharam comigo nessa luta, aos deputados federais, o Brasil que ficou comigo dando força, à minha família, que enquanto a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer, Alexandre de Moraes interrompeu o plano de saúde dela e mesmo assim ela pediu para eu continuar a enfrentar, a mostrar a verdade. E assim eu segui. Pela E ordem, assim, meu querido, se você me permite uma parte, o presidente me permite, eu sei que o tempo já está no final, mas eu quero manifestar mais uma vez, toda vez que o senhor vier a essa tribuna, ou não, eu tenho o dever de manifestar minha solidariedade ao senhor. Inclusive, faço isso em entrevistas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, porque é uma aberração o que estão fazendo com o senhor. Isso não é democracia nem aqui nem na China. Aliás, é coisa típica de China. Porque um parlamentar com os direitos praticamente cassados. ainda sem salário. Sem salário, sem passaporte, com 50 milhões de reais bloqueados por uma decisão de um único homem, o ministro do Supremo. Negativado, porque eu não tenho esse valor. Negativado. Está negativo. Negativado, ou seja, as redes sociais do senhor, que é uma extensão da tribuna, o senhor está sem rede social. Quando a gente fala isso... E proibido de estar aqui falando. Quando a gente denuncia isso em qualquer lugar do mundo, as pessoas não acreditam, é o que o senador Cajuru está falando aqui. Mas pessoas, nem ditadura fez igual o que estão fazendo com o senhor. Mas por isso esse órgão internacional está em inglês, é só entrar no site. Agora o mundo está sabendo. Então o mundo está divulgando isso. E agradeço ao senador Girão por ter me dado a palavra primeiro aqui para falar. E agradeço sempre. E você é um lutador desde o início com isso. Mas o enfrentamento eu não me arrependo, porque eu fiz dentro da lei, de forma democrática. E aqui um órgão internacional, de forma unânime. Eu nem fiz denúncia a esse órgão. Esse órgão soube e começou a investigar sem eu ter conhecimento. E só quando tomaram a decisão que, de fato, eu estava sofrendo perseguição política, que é crime contra a humanidade, quando eles me avisaram da decisão que houve em Genebra. Então, esse órgão está para vir no Brasil e vai perguntar aos três poderes se eu continuo sofrendo minhas violações de direitos humanos. E crime contra a humanidade, qualquer país democrático pode condenar o ministro Alexandre de Moraes à revelia, porque não é um crime contra patriota, não é um crime contra bolsonarista, não é um crime contra o brasileiro, é um crime contra a humanidade.
Não é só botar no paredão e fuzilar. Não é botar numa câmara de gás. Perseguição política, hoje, é crime contra a humanidade. Ele está cometendo, a cada dia, crime contra a humanidade. Cada dia que passa é mais um dia de violação aos direitos e o desprezo à Constituição. Alexandre, esquece, porque recuar jamais. E seguirei na linha, dentro da lei e dentro da Constituição e honrando o meu Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Pois é, Brasil, diante de tantas arbitrariedades, diante de tanto ativismo judiciário que temos visto até agora, parece que agora, finalmente, um órgão internacional começa a judicializar, começa a oficializar uma denúncia que é realmente grave contra os abusos que têm acontecido aqui no Brasil. E o que isso representa, na verdade? Isso vai chamar a atenção de outras autoridades sobre aquilo que tem acontecido aqui no Brasil. E o senador Marcos Duval, ele vai até além, ele fala de outras coisas, de interferências nos pleitos eleitorais, ele fala até mesmo dos governos passados, né, que governaram o país. Inclusive, pessoal, o Joe Biden, aquele que era o ex-presidente dos Estados Unidos, que por acaso também está ali, né, foi diagnosticado com câncer na última semana. Existem denúncias que alguns deputados e senadores já falaram, e você já ouviu sobre isso também, de que ele participou e interferiu nos processos eleitorais no Brasil, ajudando a esquerda aqui no Brasil. Sem falar naquelas empresas, naquelas ONGs, né, a USAID e outras mais, que financiou também algumas ditaduras pelo mundo afora, e não foi diferente também aqui no Brasil. Tudo isso agora começa a tomar uma cor, começa a ficar mais vivo e o povo brasileiro precisa se atentar para o que vai acontecer nos próximos dias. Eles querem de toda forma colocar Jair Bolsonaro na prisão antes que essas sanções, antes que essas denúncias cheguem realmente ao seu passo final. Por quê? É claro, alguns ministros até já estão falando em deixar o Supremo Tribunal, como é o caso do Luiz Roberto Barroso. Saiu na semana passada que o Lula teria uma vaga para ele numa embaixada na Europa e isso ele saindo do STF talvez no segundo semestre, porque em setembro ele entrega o cargo ali de presidente do Supremo Tribunal Federal e aí ele poderia ir para uma embaixada. Isso não é muito difícil de acontecer. Já aconteceu antes de alguns ministros também se desligarem ali do Supremo de forma voluntária, antes mesmo de terminar o seu mandato, e ir para outros cargos, né? Por exemplo, também aconteceu com a ex-presidente Dilma, que foi impeachmentada, depois tentou as eleições ali para o Senado em Minas Gerais, não conseguiu, perdendo ali em Minas, e aí o Lula deu um presentinho para ela, né? Colocou ela no BRICS, né? Que é o Banco Internacional ali que tem a Índia, a China, a África do Sul. E aí o que acontece? A Dilma recebe com os proventos ali, com os benefícios, com as lenga-lengas ali, cerca de R$200 mil todo mês para representar o Brasil ali como presidente do BRICS, né? Então, pessoal, existe essa troca de favores, né? Aquele que ajudou o Lula a chegar pode receber sim um favor, né, um afago, né, ali do presidente da República. Realmente nós estamos vivendo tempos sombrios, né, tempos onde as coisas normais não acontecem. E já existe uma outra denúncia também no Tribunal Penal Internacional ali nos Estados Unidos, também levada pelo senador Marcos Duval, também o deputado Gustavo Gauer já esteve ali também levando denúncias à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Tudo isso, uma hora, pessoal, uma hora a corda vai arrebentar. Uma hora alguém vai fazer algo realmente de concreto e é isso que nós esperamos. Por isso que nós trazemos aqui esse tipo de matéria para que o Brasil possa ficar atento. Por quê? Dia e noite a mídia bate em Jair Bolsonaro e nos patriotas falando de golpe, 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 narrativa de golpe. Mas nós também temos que mostrar o outro lado da moeda, onde existem organismos, principalmente internacionais, que estão trabalhando para trazer a verdade e mostrar, né, desvendar o que realmente tem acontecido nesse país. Porque não é possível, pessoal. Depois que tivemos há pouco aí a revelação desse absurdo, né, dessa polêmica aí, esse descaso com os aposentados e essa fraude bilionária, fica comprovado que eles voltaram à cena do crime, né? Esse governo voltou à cena do crime justamente para rapar os cofres. E aí, pessoal,
fica uma pulga atrás da orelha. Será que nessa tendência mundial que a direita está voltando, inclusive agora o último país que a direita conseguiu foi em Portugal, né? Nós mostramos aqui também. E aí, será que eles já estão sabendo de algo que a gente não sabe para 2026 e por causa disso está sendo revelado todos esses rombos aí e todas essas fraudes, inclusive o Correios também. Os Correios revelaram 2 bilhões ali de rombo, de déficit, mas tem muito mais. Se cavar, acha mais, né? Essas denúncias aí não diz respeito somente a um ministro do STF, diz respeito ao sistema corrupto em Brasília, que existe, que a gente sabe, é há muitos anos, né? É uma mão lavando a outra. Na verdade, não tem uma pessoa que controla o país, na verdade, são sistemas, né, que trabalham a seu bel prazer, né? A mesmo buscando cada um se beneficiar, né? Por um lado, você tem um judiciário, pelo outro você tem um executivo, do outro lado você tem um congresso ali também com Hugo Mota e com Davi Alcolumbre, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Cada um puxando para o seu lado. E lá fora nós temos Putin, nós temos Xi Jinping, nós temos o governo dos Estados Unidos também, que é o Donald Trump. Cada um também puxa para o seu lado e interfere diretamente na política aqui do Brasil. E eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acredita que essas denúncias e essa mais uma denúncia, né, e mais um órgão internacional, agora esse da ONU, entrando com essa petição ali, com esse documento, mostrando uma insatisfação com aquilo que tem acontecido aqui no Brasil, se você acredita que isso vai acabar em pizza ou que vai dar ruim mesmo aí para o ditador da toga. O que você acha disso? Eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante. E eu quero te convidar também para se inscrever aqui no canal, porque nós estamos avançando e vamos chegar a 500 mil inscritos nesse canal. São pessoas conservadores, de direita e que querem ver a mudança desse país. Se você quer também, se inscreva aqui e dá um like nesse vídeo e estamos juntos.